Tiago 5, vamos ler a partir do verso 16 ao 18. Aleluia. Amém? 5, 16. Vamos ler os 17, só os 17 e 18 mesmo, tá bom? Desculpe. Só os 5, 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse e, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aleluia. Irmão, se algum de vós está benção. Glória a Deus. Amém? Se puder, tiver uma NVT aí, tem NVT? Bota um NVT para a gente, porque tem um detalhe na NVT que eu gosto, que eu queria enfatizar. Só os 5, 17 e 18. Amém? Elias era um homem humano como nós, e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou e outra vez o céu enviou chuva. Aleluia. E a terra começou a produzir as suas colheitas. Amém. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco. Nos dê entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Hoje Deus está falando muito sobre oração, poder da oração, de adoração ao nosso Deus. Querida igreja, depois eu até vou pedir para a Sandra ter um louvor que ele possa clamar. Deixa ele de jeito lá, pede para eles. Se der, mas vamos achar um tempinho ainda. Eu não demoro muito na pregação, não. Querida igreja, Elias era um homem de oração, conhecido pelas suas orações e pelos resultados em suas orações. E o que eu acho muito interessante no ministério, nas profecias do profeta Elias, é que que Elias, quando entregava ou profetizava, ele muitas vezes não vinha dizendo assim, assim diz o Senhor. Nem era como que Deus dizendo assim, vai lá, meu servo Elias, vai lá e diz assim, 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 profetiza. Não, Elias tinha uma convicção de que aquilo que ele falava haveria de gerar poder e haveria de exercer autoridade. E essa era a forma como Elias fazia. Se você e eu nos lembrarmos, por exemplo, quando ele desafia os profetas, os 450 profetas de Baal, ele audaciosamente desafia os profetas de Baal, que eram amparados, sustentados, mantidos pela rainha Jezabel, uma rainha perversa, feiticeira e meretriz, e apoiados pelo rei Acabe. E quando Elias chega, então, profetiza e faz aquele desafio, você vai lembrar comigo que Deus, pelo menos na Bíblia, não diz em momento algum que Deus fala assim, Elias, meu servo Elias, vá até a rainha Jezabel, até o rei Acabe, e diga que vai fazer um desafio para ver quem é o Deus verdadeiro, se é Baal ou se sou eu. E faça um desafio dizendo que aquele que mandar fogo do céu. Não, aparentemente na Bíblia não diz que Deus mandou. Mas Elias tomou iniciativa e chega lá e bota as cartas na mesa. Diz, olha, vamos ver quem é Deus, se é Jeová ou se é Baal. Vamos fazer, você conhece a história, vamos oferecer um sacrifício, mas não vamos pôr fogo, e vocês vão clamar e vão pedir Baal para mandar fogo, para consumir o altar. Se Baal atender, então Baal é Deus, está resolvido o problema. Mas depois eu vou pedir a Jeová, o Senhor. E o bacana é que a gente, às vezes, hoje em dia, pensa assim, as pessoas vão debochar da minha fé,
vão rir de mim. Até que essa garotada hoje não passa muito por isso, não, que talvez dentro da tua sala de aula tenha uma boa parte de adolescentes que são crentes em Jesus Cristo, não é assim? Você lembra mais ou menos, deixa eu pegar um aqui, Pedro. Mais ou menos você lembra, na sua sala de aula, quantas pessoas ali são cristãs, são evangélicos? 4 ou 5? Quanto mais ou menos você lembra na sua sala? 3? Está pouco, hein, gente? 6? No meu tempo era 1. Quando tinha muito era 2. E sempre era 2, um crente de verdade e um que avacalhava. Hoje é fácil. Eu sou de um tempo que ser crente na adolescência e na juventude, alguém aqui, já te chamaram de estrelinha de Jesus? Já te chamaram de soldadinho de Cristo? Já te chamaram de Bíblia? Já riram você? Ei, crente, já fizeram isso com você? Nós aqui somos dessa geração, a gente não passava por isso? Né? A gente passava por isso. E Elias é de um tempo quando ele era o único. A rainha, o rei, todos apoiavam a adoração ao Deus Baal. E eles estavam lá clamando, pedindo a Baal que mandasse fogo. E a Bíblia diz que eles se cortavam, se mutilavam e clamavam, Baal nos responde. E a Bíblia diz que então Elias ficava assim, vai, grita mais alto, gente. Quem sabe Baal está dormindo, ele deve ter algum compromisso. Ele ria deles, ele debochava deles. Mas Elias tinha muita segurança. Porque depois de ser a vez dele, ele estava debochando de um reino todo, da rainha, do rei e dos profetas. E quando chegasse a vez dele? Quando chegasse a vez dele, o negócio ia pegar. Mas ele tinha certeza que Deus lhe ouvia. E ele era um homem como nós, ele orava e as coisas, mas ele orava e as coisas aconteciam. E é isso que o Tiago está nos mostrando. Que nós temos hoje ainda muito mais do que a oportunidade que Elias teve, porque nós somos hoje a habitação do Espírito Santo. Elias não teve essa experiência que nós temos. Aleluia. E quando chegou a vez de Elias, ele reparou o altar, mandou encher de água. Veja que cara audacioso. Ele manda encher de água, bota água, vai botando. E aquilo transborda de água. Porque ele sabia que Deus ia ouvir. E ele faz uma oração que uma vez eu contei, lendo ali, dá 28 segundos. Veja que os profetas de Baal levaram 24 horas clamando. E Elias, em 28 segundos, ele fala assim, ó Deus, Deus de Israel, que se saiba que tu és Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, manda fogo do céu. E mandou fogo do céu. Outra vez, Elias, quando as pessoas chegavam para debochar dele, o rei Acasias mandou gente para prendê-lo e dizer, homem de Deus. Aí ele falou, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. Ele tinha certeza que Deus ouvia e consumia. E aqui nós temos uma outra situação, onde Elias ora para não chover, e depois ora para chover, e Deus lhe atende. Então é muito legal pensarmos nisso, que Elias, como Tiago, o servo de Deus aqui, Tiago, irmão de Jesus, filho de José, filho de Maria, que escreve isso aqui, ele diz assim, Elias era igual a você, igual a mim. Era tão humano quanto você e eu. Aleluia. A oração de um justo é poderosa. Aleluia. A eficácia da nossa oração. E Elias quer nos ensinar isso. E Tiago agora vai mostrar para nós isso. Ele vai dizer, Elias era igual a você. Elias era igual a mim. Ele tinha medo, ele tinha insegurança, ele cansava, ele tinha fome. Mas ele sabia que há poder na oração. Aleluia. E é nisso que nós precisamos entender, que há poder na oração.
Elias era um homem vitorioso nas suas orações. Ele era um homem que as suas orações nela, ele tinha vitória. Agora eu quero que você e eu prestemos atenção numa coisa. Na narrativa de Tiago e a narrativa que está em 1 Reis. A narrativa de Tiago, eu peço para voltar de novo o versículo 17. Diz assim: Elias era um homem humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Por isso que eu pedi para botar aquela tradução da NVT, porque nela fala ali a palavra insistentemente, ele orou com insistência, não é isso? Mas quando eu leio a narrativa lá de 1 Reis 17, não mostra uma oração insistente. Simplesmente ele chega para o rei Acabe e diz assim: amanhã, conforme a minha palavra, o céu se cerrará e não vai chover mais. E orou o Senhor e de repente parou de chover. Ficou 3 anos e meio sem chuva. Aqui disse insistentemente, que ele orou com insistência. Mas lá em 1 Reis 17, não diz que ele orou com insistência, diz que ele simplesmente orou e disse: não vai chover, e não choveu. E houve seca. Lá simplesmente diz assim: Elias orou, a Bíblia fala assim, vou ler lá em 1 Reis 17, para que a gente possa ver na íntegra como que é. 1 Reis 17. Não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Pronto. O homem era homem de Deus. Tinha segurança que Deus lhe apoiava e fiava as palavras dele. Mas então não diz que foi insistente. Só disse: segundo a minha palavra, não vai chover. Até eu orar para que volte a chover. Uma vez eu tive uma experiência para a glória de Deus assim, né? Eu vim fazer um culto num ar livre. E estava chovendo forte, e todo mundo: e agora? Eu falei: não, Senhor, quando for 2h15 vai parar de chover. 2h15 parece que alguém fechou a torneira. E o povo tudo juntou para ver. Né? Todo mundo juntou. E muita gente creu em Jesus naquele dia. A gente precisa crer no poder da palavra, do homem e da mulher de Deus quando ora com autoridade. Agora veja, irmãos, vamos voltar para Tiago e 1 Reis. Tiago diz: Elias orou insistentemente para não chover, e então o céu cerrou e não choveu. Mas aqui diz que ele simplesmente disse: não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Aleluia. Elias era um homem como nós, e orou, ele disse ali insistentemente, mas eu não vi nenhuma insistência ali. Na narrativa de 1 Reis, eu não vejo ele sendo insistente. Eu vejo simplesmente ele dizendo: não vai chover e pronto. Agora vamos para o versículo 18, de Tiago 5. Diz assim, 5,18 de Tiago 5 diz assim: e orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. E a terra começou a produzir frutos, suas colheitas. Veja, irmãos, eu quero que daqui a pouco a gente vai ver umas coisas assim, como que a narrativa do Antigo e do Novo Testamento, tá? Lá em Tiago, ele diz que quando Elias ora para não chover, ele orou insistentemente. Mas a gente viu 1 Reis, capítulo 17, que ele simplesmente disse: segundo a minha palavra não vai chover até que eu ordene, e aí vai voltar a chover. Pronto. E assim vai ser. E foi. Na narrativa de Tiago, ele diz: e outra vez ele orou. E Deus mandou a chuva, e a terra produziu fruto e colheita. Mas na narrativa de 1 Reis 18, a partir do versículo 30, ele vai falar, vai nos mostrar que ali sim que ele orou com insistência. Ele foi até o Monte Carmelo. Lá do Monte Carmelo ele tinha uma visão de toda a cidade, de todo o vale, de toda a nação.
dobrou o joelho, e diz a Bíblia que ele colocou a cabeça entre os joelhos, se desdobrou todinho ali e começou a clamar. Está no 1 Reis 18, de 41 ao 46. Ele começa: Senhor, tem misericórdia, manda chuva, Deus. Os irmãos estão entendendo? Ele simplesmente, quando foi para parar de chover, ele falou: segundo a minha palavra, vai parar de chover e pronto. Mas agora, para voltar a chover, ele bota o joelho, a cabeça entre os joelhos, vai lá para o monte. A primeira oração não fala que ele foi para o monte, nem foi clamar. Mas só diz que ele deu uma palavra, liberou uma palavra e parou de chover 3 anos e meio. E houve seca e houve miséria. Agora, para Deus mandar chuva e bênção, ele põe a cabeça entre os joelhos e começa a clamar. E clama, e clama. E de repente, depois de clamar, aleluia. 1 Reis 18, 41, 46. Depois que ele clama, ele fala com o rapaz assim: vai lá, dá uma olhadinha. E o rapaz olha e diz: o céu está azul, que é uma coisa, mas está azulzinho. Aí ele, de novo, bota o joelho no chão, bota a cabeça entre os joelhos e diz: Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva, Deus. Olha lá, rapaz. E o rapaz, olha, continua lindo. Céu de brigadeiro. Né? Céu de brigadeiro, essa expressão céu de brigadeiro, porque na aeronáutica os brigadeiros, quando voam, é quando o céu está limpinho, né? Agora tá bom, agora o brigadeiro vai, né? Céu de brigadeiro. Aí Elias: tá bom, Senhor. Bota o joelho no chão, mete a cabeça entre os joelhos, lá no Carmelo, lá do monte: Senhor, tem misericórdia, Senhor, manda chuva, Deus. Terceira vez. Olha lá, rapaz, continua o céu azul, sem nenhuma pequena, nenhuma nuvenzinha. E quarta vez, e quinta vez, e sexta vez. Olha como que Elias teve que orar. Até que então, na 7ª vez que ele clama, ele ora, ele grita, ele chora, e o rapaz diz assim: agora eu tenho uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Aleluia. E a Bíblia diz, se puder colocar até o 18:46 aí para nós, 1 Reis 18:46, que ele sai correndo. E corre mais do que a carruagem de Acabe. Olha o que a oração é poderosa para fazer. Isso aqui é legal. Quando a força do Espírito de Deus na tua vida e quando o poder da oração faz as coisas acontecerem, fenômenos acontecem. Quando que um homem vai correr mais do que uma carruagem? Mas a Bíblia diz: ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Aleluia. E disse para Acabe, chegou lá correu mais do que aquela carruagem, diz: corre, se prepara que vem uma abundante chuva aí. Aleluia. Mas, amada igreja, eu quero que a gente pense numa coisa. A gente está vendo uma narrativa de Tiago, onde ele diz que Elias orou insistentemente para que chovesse, e então choveu, e depois orou outra vez, não fala insistentemente, e houve chuva. Mas a narrativa do Antigo Testamento fala o contrário, que quando foi para não chover, para vir a seca, para vir um castigo, ele simplesmente deu uma palavra, mas quando era para abençoar, ele teve que clamar. Não é assim? Sabe qual a diferença? E sabe por que essas narrativas parecem conflitantes? Que lá no Antigo Testamento fala que quando era para juízo, ele simplesmente deu uma palavra e aconteceu, mas quando era para abençoar, ele teve que ficar clamando 7 vezes, com o joelho, com a cabeça entre os joelhos e clamando. Já, e quando Tiago, no Novo Testamento, ele escreve aparentemente, parece o contrário, é que Tiago já está querendo nos mostrar alguma coisa. Que hoje, na nova aliança, na graça, o tempo que nós vivemos é graça.
É tempo de Deus na nossa vida. Aleluia. Hoje, para você abençoar, dê uma palavra somente. Não precisa você ficar insistindo para acontecer uma bênção. Agora, para amaldiçoar, meu filho, aí tem que clamar muito. Porque Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em abençoar. Hoje eu cheguei em casa, tinha uma mensagem de uma irmã lá de Tombos, do Carangola. E eu abri essa mensagem chorando, ela lá chorando. Misericórdia, me ajuda, eu preciso de oração. Eu olhei e falei assim, eu tenho misericórdia da irmã, deixa eu ligar para ela. E quando eu liguei, ela, o senhor já orou por mim, porque eu estou bem? Eu nem tinha, mas eu não tinha levantado uma oração, dizendo, só abençoa, irmã fulana. Sabe por quê? Porque para abençoar hoje, é só dizer, Senhor, abençoa o Pedro. Abençoa, Senhor Deus, o Kleber. Abençoa o João, abençoa o Geraldo, abençoa a Maria, abençoa o Fabiano. E Deus simplesmente diz, oba, quero abençoar. Porque nós vivemos um tempo da graça, onde o prazer de Deus é nos abençoar e não nos negar bem algum. Se no tempo de Elias, para amaldiçoar, para gerar seca, para gerar miséria, ele só deu uma palavra, mas para gerar a bênção, ele teve que dobrar os joelhos 7 vezes no monte, subir um monte bem alto, o Monte Carmelo lá no alto, e dobrar o joelho e clamar. Sabe por quê? Porque viviam debaixo da maldição da lei. A maldição da lei era assim. Para amaldiçoar, as pessoas já estavam debaixo da maldição. Era só uma palavra que a maldição vinha, mas para dar uma bênção, aí tinha que ir lá para o Monte Gerizim, liberar a bênção, profetizar a bênção, e tinha que clamar para ser abençoada. Mas hoje, querida igreja, nós vivemos num tempo onde o nosso Deus, Ele nos diz que tem prazer em nos abençoar, que não nos nega bem algum. Aleluia! No meio dessas duas orações, que Elias faz nesses 3 anos e meio, narra 2 orações ainda. E uma delas, Elias vai orar por uma viúva, naquele período de fome, naquele período de seca, naquele período de miséria. Ele vai dizer, Senhor, tem misericórdia, essa viúva não, Senhor, ela está padecendo, está lá no capítulo 17, versículo 20 ao 22, ele vai, Senhor, tem misericórdia, ajuda essa senhora, ajuda essa viúva. Para receber uma bênção, para abençoar aquela mulher, Elias clama e chora. Para cair, depois a outra oração, para cair fogo do céu, juízo sobre o povo, uma oração de 28 segundos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que debaixo da maldição da lei, as pessoas tinham que simplesmente dar uma palavra de maldição. Mas para ter uma bênção, as pessoas tinham que clamar muito, lutar muito com o anjo para abençoar. Mas hoje, você vive na nova aliança, e a nova aliança nos mostra que para abençoar é uma palavra. E nós ainda vemos crentes hoje em dia dizendo assim, vou orar e a mão de Jeová vai pesar. Ai! Terra! Né? Parece até o Capitão Caverna, né? Terra, manto, fogo, água! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Caverna. Né? Para amaldiçoar, tem gente que gosta, acha legal. Vou orar. Aí chupa aquela bala house. Ai! Ai! Jeová vai pesar, irmão. Tem um prazer de fazer isso. E o Senhor diz assim, meu filho, para eu amaldiçoar, você tem que tentar muito. Porque meu povo está debaixo da bênção. Eu não tenho prazer em amaldiçoar, não. Aleluia. Glória que enterema, choreando lá. Aleluia. Tem gente que gosta, irmãos. Né? Vai brincar com Jeová, só ungido de Deus, hein?
Peraí, Deus falou, ei, me bota nessa tua treta, não. Arruma treta com os outros. Vou orar e Deus vai ferir. Tem gente que, gente, eu conheço gente que tem um prazer de contar. Aí fulano se levantou, fez, aí Deus feriu, matou o filho dele, né? Outro filho dele está doente. O pior de tudo é que tem um filho dele que virou flamenguista. Só maldição. Porque eu orei e a maldição veio. Meu irmão, esse não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu amo, Ele gosta e tem prazer de abençoar. Para dar uma palavra de bênção, só vocês amém, irmão. Às vezes acontece isso, né? Quem de nós, todo dia tem gente nos pedindo oração, e às vezes eu não tenho tempo de ficar orando por todo mundo. Até porque eu tenho aprendido a cada dia, que muito mais do que hábito de oração, eu preciso ter um espírito de oração. Eu orei hoje, deu 1h17 minutos, 23 segundos, e 38 centésimos e 473 milésimos, que eu fiquei ajoelhado, pagando o preço de oração. Olha as orações de Jesus. Senhor, se tu queres, eu seja curado. Quero, seja limpo. Seja feito conforme a tua fé. Pai, graças te dou porque sempre me ouves. As orações de Jesus eram muito objetivas e abençoavam rapidamente. Imagina Pedro afundando, pedindo socorro a Jesus em oração. Olha a oração de Pedro. Imagina se Pedro, quando estivesse afundando, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu... Não, ele só orou, salva-me. A oração foi, salva-me. E Jesus estendeu as mãos e o salvou. Aleluia. Não estou dizendo assim para você fazer aquela oração, amém. Não, é gostoso tirar hora e tempo de oração mesmo. As irmãs passaram aí tirando 21 dias, orando 1 hora por dia. Eu ficava com a Sandra todo dia de 5 às 6, 6 e pouco, é gostoso. Orar 1 hora, 1h30, 2 horas orando. Mas não faça disso como que uma religiosidade, uma obrigação. Porque às vezes você vai dizer assim, amém, Deus te abençoe. Essa é uma oração poderosa. Porque Deus tem prazer em abençoar, irmãos. Deus tem prazer em te atender, em ouvir o teu clamor. Aleluia. Glória a Jesus. Amada igreja, é assim que nós estamos aprendendo aqui com Tiago. Tiago, ele fala que para amaldiçoar tem que ser insistente. Mas para abençoar é outra vez, é só orar. Porque Deus tem prazer em abençoar. Deus não nos nega bem algum. Tem uma oração. Você sabe que hoje a gente conversa, né? Hoje eu estava conversando com um moço que precisou de um papo, né? Um discipulado. E aí eu dei uma sugestão a ele, diante das lutas, dos problemas históricos que ele contou. E eu falei assim, para você mostrar e tocar nessas pessoas, eles te liberar perdão, faz o seguinte, escreve uma carta para esse, para aquele, fala isso que você falou para mim, mostra isso na carta, mostra quando você se arrepende, mas faça uma carta. Porque a gente hoje em dia vive num tempo onde as coisas têm que ser tão rápidas que você às vezes tem que, para ouvir uma mensagem, você ainda já inventaram até o modo de você colocar em velocidade 1,5, 2. Pensou botar o Fabiano em velocidade 2? Sai mistério. Bota um áudio do Fabiano lá no 2. Ou fala Deus. Ah, não. Brincando. Porque nós vivemos num mundo assim, muito prático. Quando você digita comendo letras e palavras. E eu disse para ele, se você fizer uma carta, vai ser bom que aquela pessoa vai pegar na mão uma coisa com o teu cheiro, com a tua letra, e ele vai voltar o tempo. É diferente. Não é assim? Então,
Nós, às vezes, vivemos num tempo de muita correria. E, às vezes, tem tanto para orar. Mas, quando diz o espírito de oração, é isso. É todo instante estar orando. Ontem eu estava dirigindo no trânsito, não aconteceu nada demais, não aconteceu nada de anormal. De repente eu começo a sentir um ardor, o coração queimando, e eu começo a falar em mistério. Eu dirigi, não sei qual a distância, glorificando alto em línguas estranhas e mistério, porque o Espírito de Deus nos move, mas isso é gostoso quando é em espírito de oração e não como obrigação de oração. É isso que Tiago está nos ensinando. Que hoje você vive debaixo da graça. E na graça de Deus, o que mais Jesus quer fazer é te abençoar. Aí eu estava dizendo dos dias de hoje, desculpa, que agora eu lembrei. Estou encerrando já. Hoje, você conversa mais com o dedo do que com os lábios. Sabia? Como é que se chama? Maria Luísa. Ah, eu sou seu amigo. É assim, né? Você é Maria Luísa? Ah, nós somos amigos. Eu te sigo. As pessoas hoje querem ter 20 mil seguidores. E às vezes não tem um amigo. Ah, não, é meu amigo do Facebook. Não tem um amigo. Chega aqui no culto, tá bom? Fala, nem é paz do Senhor, já manda passear. Fala, passeou, né? Aqui na igreja nem conversa. Aí vai para casa. E aí, linda, tudo bom? E fica 2 horas conversando, não é assim? E aí Jesus está nos ensinando que no meio dessa correria, dessa vida, nesse tempo de vida corrida, não se preocupe que a tua oração todo instante está sendo ouvida. Toda vez que você se dirige ao Senhor e fala, Ele tem prazer em te ouvir. Você pode clamar a Jesus. Amém?